Por que Hollow Knight é tão bom e faz tanto sucesso até mesmo hoje em dia, anos após o seu lançamento? Conseguindo formar uma comunidade de fãs gigantesca pelo mundo. O que faz esse jogo indie ser tão divertido e gostosinho de jogar? Quais os detalhes escondidos no level design desse jogo que fazem você ficar tão imerso ao ponto de nem ver o tempo passar durante a gameplay? Nesse vídeo eu vou te mostrar os detalhes que passam despercebidos e que eu tenho certeza que você nunca reparou enquanto jogava, que tornam Hollow Knight um jogo incrível, não só para fãs, mas pelo ponto de vista de um desenvolvedor de jogos também. Salve seus fazedores de jogos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal DH Dev Studio. Meu nome é Douglas Henrique e nesse vídeo eu vou fazer uma análise do level design de Hollow Knight e detalhes incríveis que você como desenvolvedor de jogos precisa adicionar em seus projetos também. Então já se inscreve agora aqui no canal para não perder mais nenhum vídeo como este cheio de informações importantes para você. E já comenta aí também se vocês querem ver mais vídeos como este aqui no canal ou até que tipo de vídeos vocês gostariam que eu trouxesse aqui para vocês. Tutoriais orgânicos. A primeira coisa que devemos ensinar ao jogador quando ele entra em nosso jogo é como ele deve jogar. Ou seja, ensinar os controles é fundamental e principalmente mostrar para o jogador como a física do mundo reage aos seus comandos. E existe um conceito no level design que se chama tutorial orgânico, que nada mais é do que ensinar o jogador sem tirar o controle da mão dele. Pois toda vez que você coloca textos gigantescos na tela, forçando o jogador a parar sua gameplay para ler sobre os controles ou outras informações, isso consequentemente quebra toda a imersão do jogador. E quando exageramos nos textos, o jogador enjoa rápido e isso incomoda demais, podendo fazer até mesmo ele desistir de jogar o seu game. Então, com um tutorial orgânico, você usa o próprio cenário para forçar o jogador em gameplay a usar os comandos básicos que ele precisa aprender, sem colocar texto explicando o que ele deve fazer. E isso permite que o desenvolvedor mostre apenas o comando em específico em forma de texto, e apenas se necessário, pois na maioria das vezes o jogador por instinto vai pressionar o input correto. Cair não leva dano. Em Hollow Knight, o jogador não é punido ao cair de grandes alturas. E isso nos é ensinado de uma forma muito criativa, pois você já começa o jogo caindo de um precipício e pior, sem poder ter controle algum sobre o personagem. E essa foi uma grande sacada no level design do jogo, porque o jogador não pode fazer nada a respeito, senão apenas observar atentamente o que está acontecendo e o que vai acontecer ao cair no chão. E como o personagem segue ileso após a queda, isso já fica explícito para o jogador, ao mesmo tempo em que ele observa o cenário magnífico do jogo, sem precisar em momento algum ler textos enormes indicando que ele não leva dano após cair de uma altura muito grande. Movimentação básica. Os controles direcionais que fazem a movimentação do personagem praticamente não têm necessidade alguma de ser ensinado através de textos na grande maioria dos jogos. Dificilmente o jogador vai começar um jogo e ficar parado no lugar esperando surgir um texto para mostrar como andar. Logo, isso se torna desnecessário e uma escolha terrível do desenvolvedor se ele ainda por cima travar os controles do jogo só para mostrar um texto de como o jogador pode andar. Mas, por mais que o jogador já comece o game pressionando tudo e eventualmente descobre os botões, é legal sim ensinar de forma inteligente como pular, atacar e os demais controles com exceção da movimentação básica. Em Hollow Knight, os desenvolvedores usam um cenário para impedir o progresso do jogador e forçar ele a usar o comando desejado. Se ele chegar e atacar automaticamente, os desenvolvedores sabem que ele já aprendeu a como usar o ataque e nem mostra texto algum, para novamente não quebrar a imersão do jogador. Mas, caso ele chegue e fique parado, o desenvolvedor assume que é alguém muito iniciante e exibe na tela o texto indicando qual botão pressionar para atacar. O mesmo vale para os outros inputs como pular, olhar para baixo, e demais habilidades. Além disso, os objetos quebráveis e plataformas adicionadas ao longo do trajeto servem também para reforçar para o jogador esses comandos básicos. Assim, o desenvolvedor garante que ele tenha o mínimo de domínio possível sobre os comandos básicos necessários para ele progredir no jogo.
E esse formato de tutorial orgânico se estende ao longo de todo o jogo, mesmo em habilidades futuras onde o jogador já tem um bom tempo de gameplay. Um excelente exemplo é quando recebemos o Dash. Eles exibem um texto indicando qual botão pressionar para executar a habilidade. Porém é um texto bem breve e você tem total liberdade para pular essa tela. Mas eles liberam apenas um caminho para forçar o jogador a dominar essa habilidade e fazem uma passagem bem estreita, que impede de o jogador passar pela poça ácida pulando. Dessa forma, se ele simplesmente passar usando o dash, nada acontece. Mas se ele não conseguir, um texto reforçando o uso do dash aparece. Essa é a única forma de sair desse lugar, e logo em seguida, eles forçam o jogador a combinar o pulo e o dash, que serão duas habilidades extremamente usadas ao longo de todo o jogo. Primeiramente, eles tentam de uma forma amigável, colocando um objeto que dropa moedas e chama a atenção do jogador para vir coletá-la. Mas a única forma de alcançar aquela plataforma é combinando o pulo e o dash. E aqui o jogador pode tentar sem medo algum, pois existe uma plataforma posicionada abaixo justamente para evitar que ele morra nesse momento de aprendizagem. Porém, se o jogador simplesmente ignorar essa moeda, aí sim ele é obrigado a combinar os dois comandos para conseguir sair desse lugar independente do lado que ele escolher. Lugares secretos. Uma das principais características de jogos Metroidvanias é trazer para o jogador o sentimento de estar perdido em um mundo vasto e inexplorado, e a recompensa de encontrar um lugar secreto e escondido. E Hollow Knight mostra de algumas formas subjetivas que existem segredos escondidos em cada parede do jogo, e isso logo no início do jogo durante a gameplay. No começo do tutorial, quando ele ensina a atacar, a primeira porta esconde o resto do caminho, que só é revelado ao destruir a porta, e esse padrão se repete em alguns pontos ao longo do percurso do tutorial, com locais te ensinando que borboletas azuis, quando atacadas e coletadas, te dão vida extra. E que existem lugares onde o chão desaba. E esse ponto em específico é impossível de ser evitado tentando pular, justamente pelos desenvolvedores usarem novamente o próprio cenário para impedir que ele pule. Deixar pistas para o jogador. Apesar de o conceito de um jogo Metroidvania ser deixar o jogador com a sensação de estar perdido em um mundo gigantesco, mesmo assim é quase que obrigação disponibilizar um mapa para o jogador se orientar. Mas esse mapa é entregue aos poucos para o jogador, para que ele sinta que o mapa é uma das recompensas por explorar o mundo. E para trazer mais dinâmica para essa mecânica do mapa, foi criado um NPC único apenas para ser responsável pela entrega desse mapa ao jogador. E aqui entra uma dica extremamente valiosa: personagens importantes como esse, em especial, precisam ser únicos. Não só em seu design, na história e sua personalidade, mas também em como a sua presença afeta o ambiente. Aqui os desenvolvedores acertaram em cheio adicionando dois detalhes únicos, que se destacam por servirem unicamente para direcionar e ajudar o jogador a localizar esse personagem mais facilmente no ambiente. O primeiro detalhe é que ao se aproximar dele, escutamos ele cantarolar essa música única. E assim, quando você estiver em novos ambientes e ficar perdido, ao escutar esse canto único, o jogador sabe na hora que o NPC está próximo e que ele poderá obter um novo mapa. Mas outro detalhe que facilita o jogador a ir na direção correta do NPC é esse papel característico que apenas ele deixa espalhado no chão e que indica os seus rastros e guia o jogador a encontrar esse NPC. Esse conceito também foi usado para mostrar ao jogador que algumas habilidades são cruciais para liberar novas áreas. Que por sinal, para conseguir passar por esse inimigo, ele precisará de uma nova habilidade. Mas como ele saberá qual é essa habilidade? A resposta é simples. Ao adquirir essa habilidade específica, o jogador novamente passa por um tutorial orgânico para poder aprender o uso da magia. E seu último desafio é vencer justamente quem? O mesmo inimigo que estava trancando a nova área. E isso já indica ao jogador qual deve ser o seu próximo destino a ser seguido, pois ele vai lembrar que esse exato inimigo foi encontrado em um único lugar e agora ele sabe exatamente como passar por ele, guiando o jogador.
Para liberar novas fases, o jogador precisa passar por determinados desafios ou rotas específicas. Mas cuidado, essas rotas precisam entreter o jogador até chegar no objetivo, pois um jogo não é simulador de caminhada. Aqui, por exemplo, até liberar essa passagem, o jogador faz toda uma volta pelo cenário, sempre passando por inimigos, inúmeros objetos quebráveis pelo caminho, batalhas com hordas de inimigos, caminho totalmente cheio de obstáculos, buracos, plataformas e perigos. E tudo isso para evitar que o jogador fique entediado ao longo do caminho, pois ele sempre encontrará algo novo a ser feito, coisas para atacar, nem que seja apenas objetos quebráveis pelo caminho. E esse simples detalhe de adicionar objetos quebráveis pelo caminho já ajuda a não deixar o jogador entediado ao longo do seu percurso. Então jamais faça o jogador simplesmente andar uma linha reta sem desafios ou acontecimentos interessantes. Se você tem interesse em aprender a desenvolver seus próprios jogos, deixei aqui na descrição os links para os melhores cursos que te ensinam do zero, mesmo que você não tenha nenhuma experiência. Você pode aprender a programar, fazer pixel art, modelagem 3D e até música para jogos, além de ter acesso à maior comunidade disposta a te ajudar na sua caminhada como desenvolvedor indie. É só acessar o link e conferir os cursos. Preparativos para grandes batalhas. Batalhas com boss são o clímax de um jogo e precisam ser muito bem trabalhados pelos desenvolvedores para despertar a emoção no jogador e principalmente trazer o sentimento de medo, perigo e desafio. E aqui eles suavizaram a chegada até a sala de batalha do primeiro boss, colocando inimigos comuns no caminho, como em todo o cenário, e principalmente uma passagem aberta logo à frente, e o jogador acaba que nem percebe a armadilha em que se meteu. Quando ele menos espera, o boss cai de cima e a arena se fecha. Isso é fundamental para despertar a surpresa no jogador, acertando em cheio seus sentimentos, podendo até mesmo despertar nele o sentimento de medo por estar despreparado, adrenalina e principalmente desafio por ter que aprender o padrão do boss de maneira urgente. E essa é uma excelente forma de prender a atenção do jogador automaticamente, quebrando totalmente o ritmo do jogo que vinha calmo até então. E para evitar a irritação e frustração do jogador nesse momento ao ser pego despreparado, vão duas dicas. Primeiramente, sempre deixe um save próximo ao local de batalha ou perigo para o jogador, pois é quase certo que o jogador irá perder a primeira vez. Assim ele renasce em um local não tão distante e pode voltar rapidamente para o desafio de vencer o boss ou superar algum caminho com perigos e desafios complexos. E a segunda dica é, após vencer o chefe ou desafio, prepare boas recompensas para o jogador, como por exemplo muitas moedas, e o desbloqueio de novas habilidades também pode cair muito bem, tornando para o jogador uma batalha inesquecível e recompensadora. Existem inúmeros detalhes que um desenvolvedor de jogos precisa ter em seu jogo para trazer a melhor experiência para o jogador. E esses detalhes que eu destaquei aqui contribuem demais para Hollow Knight ser uma experiência única e inesquecível. Detalhes que por muitas vezes passam despercebidos pelos jogadores, mas nós como desenvolvedores indies precisamos jogar com um olhar analítico, entender a função e o motivo de cada elemento estar onde está, e principalmente trazer essa experiência e aprendizado para os nossos próprios jogos. Só assim criaremos jogos muito mais divertidos e verdadeiras experiências únicas. Vou ficando por aqui, fique com Deus e até o próximo vídeo.